Tem muito vídeo por aí com esse título. Como ficar viciado em estudar. Eu acho que começou com esse cara. Eu não sei, na verdade, mas pelo menos é um dos mais antigos aqui. Deixa eu conseguir abrir aqui. Hoje eu vou te... Tá aqui, ó. Tem esse vídeo aqui do tal do Bremado. E ele tem uma quantidade, assim, ó, assustadora. Assustadora de views. Isso aqui, 2.526.000 com 910, né? E o que eu fiz? Eu já fiz um vídeo assim. Deixa eu abrir aqui o vídeo. Eu já fiz um vídeo exatamente com esse mesmo tópico. Por quê? Porque dá view, cara. É impressionante. Olha aqui, ó, 104.259. Cara, olha só. Olha a playlist aqui do Vem Live. O do Edson tem 116 mil. Gente, esse aqui, se eu não me engano, é o vídeo mais visto do Edson. Não é que não? Sim, é o vídeo mais visto da história do Edson, cara. Olha só que loucura, velho. Eu peguei, assim, esse aqui do Bremado, esse aqui do Edson e esse aqui meu, essencialmente, assim, foram muito longe. Pra um vídeo meu que não é sobre o BMAP, esse aqui foi de fato muito longe. E a ideia é o seguinte, gente, hoje eu tava escrevendo um roteiro e aí me veio na cabeça esse tipo de vídeo, cara. Que é um vídeo que muita gente já fez. E eu queria dar uma analisada, cara. Eu fiquei com a ideia de dar uma analisada nesses vídeos e ver o que essa galera falava, tá ligado? Ver o que era dito nesses vídeos. Então eu peguei aqui o vídeo do Bremado, peguei aqui todos esses vídeos. Eu, ó, vou ser bem sincero com vocês, tá? Eu coloquei na ordem do que eu acho que é o piorzinho pro melhorzinho, tá? O piorzinho fica aqui do Bremado, é minha opinião arbitrária e subjetiva, e o meu, ele não tá, o meu não tá como o melhor de todos, o meu simplesmente ele tá aqui porque ele tá separado dos outros. Então eu tô ranqueando esses 4 aqui e o meu fica separado porque eu não vou ranquear meu próprio vídeo, né? Então, o que eu quero fazer? Eu quero dar uma analisada em todos esses vídeos, começar pelo Bremado, vou publicar um corte pra cada um desses vídeos, e aí depois eu vou publicar a versão completa com todos esses vídeos sendo assistidos. E essa seria a ideia, essa seria a vibe, tá? Vamos começar com esse vídeo. Assim, eu dei uma olhada neles e... eu vou falar o que eu acho, minha opinião sincera sobre eles. Deixa eu arrumar aqui na tela, que não parece estar meio... Aí, ó, pronto, perfeito, perfeito. Bora de Bremado? Bora! Hoje eu vou te ensinar como ficar viciado em estudar. Eu sempre fui um péssimo aluno quando era mais novo e hoje em dia eu tô tentando estudar programação do zero. Inclusive tô documentando todo esse processo aqui nesse canal. E o card tá aí na tela se você quiser ver. O problema é que eu quase não estudo. Eu enrolo, procrastino e não tenho o mínimo de atenção. Eu sou... Legal que, de uma maneira até meio contra-intuitiva, não sei, na verdade, se eu poderia até começar a frase com legal aqui, né? Mas enfim, de uma maneira até que contra-intuitiva, ele começa o vídeo falando sobre problemas individuais dele como a procrastinação. E ele conjuga tudo no presente. Isso é muito curioso. Quando que eu vi esse vídeo pela primeira vez, eu fiquei, oxi, cara, como assim? Como assim? Mas ele vai desenvolvendo argumento. Faria mais sentido, dado que ele tá querendo desenvolver, se ele conjugasse no passado. Vou mostrar pra terrível. vocês. E não só eu já recebi mensagem de muita gente falando sobre os mesmos problemas de disciplina, inclusive muita gente que desiste por isso. Então eu fui atrás de tudo que eu consegui achar na internet. Curiosamente, ele foi atrás, e aí ele tá conjugando o passado. Ao passo que a questão da procrastinação ele tá conjugando o presente. Meio curiosa a escolha semântica, mas enfim, sinceramente é o de menos. Pra resolver isso de vez, desde artigos científicos até coach Red Pill. E coloquei tudo na prática e vou te mostrar aqui o que realmente dá certo. Não, já vou começar aqui, tá? Se ele colocou em prática e deu certo, sabe o que significa? Que deu certo pra ele. Se ele colocou em prática e deu certo pra ele. Não significa que inerentemente em todos os casos vai dar certo. Isso é um ponto crucial que acho muito relevante de partir a partir desse vídeo. Então, a gente tá vendo uma perspectiva. Não é um problema você falar sobre algo que deu certo pra você. Dar uma dica que funcionou pra você. Tanto que às vezes eu falo sobre minha experiência subjetiva, o meu subjetivo nos estudos, mas... aqui já parece, pelo menos na minha opinião, tá? Haver uma certa confusão entre aquilo que funciona e aquilo que funcionou para essa pessoa. Vamos pensar uma coisa, gente. Imagina que tem um estudo acadêmico, né? Um estudo científico, onde eles pegam um grupo e esse grupo, ele é um grupo com uma característica específica.
Todos usam chapéu verde. Todos usam chapéu verde. Tem 10 pessoas que usam chapéu verde. Você coloca eles para responder uma prova. Todos eles tiraram 8 de 10 na prova. Tá. Eu posso falar que todo mundo que estiver fazendo essa prova com chapéu verde vai tirar 8 de 10? Não. Então tem que tomar um pouco de cuidado. Tem que tomar um pouco de cuidado com as generalizações. E... enfim, é o primeiro comentário que eu gostaria de falar aqui, tá? E esse vídeo, vamos lá, uma perspectiva que ficou. Não parece ser um vídeo sobre como ficar viciado em estudar. O primeiro vídeo e no segundo vídeo vocês vão perceber uma coisa assim. Não parece ser sobre como ficar viciado em estudar. Aqui parece ser algo mais relacionado a como estudar, sabe? Dicas de estudo que essa pessoa acha prudente para os estudos. Tá? Então, enfim, bora prosseguir. Eu tô sendo bem crítico, tá? Tô sendo bem crítico e a ideia é, durante essa série de vídeos, dessa série de vídeos que eu vou ver e que eu vou publicar como corte, a ideia é de fato ser crítico, tá? Então eu tô aqui pra ser chato. Eis aqui o meu intuito. Bora prosseguir. Vamos começar pelo básico, a técnica mais famosa de todas, a técnica de Pomodoro. Opa, calma lá que eu fiquei interessado. Fiquei interessado com uma coisa aqui. Primeira coisa, deixa eu abrir aqui a descrição. Claro que não tem fonte. Mas, on average, it takes more than... Tá, eu vou tentar traduzir. Em média, isso leva mais de 2 meses antes de um novo comportamento se tornar automático. 66 dias pra ser exato, cara. Nossa, do James Clear. James Clear não é o cara do... James Clear não é o cara do Hábitos Atômicos, tá, beleza. Da onde saiu essa informação? É uma coisa que eu gostaria de me questionar a princípio. Por quê? Tá, eu acho melhor eu ir devagar. Ele vai voltar nesse tópico depois e eu vou comentar sobre ele. E bati no microfone, desculpa microfone. Eu vou voltar aqui depois, tá? Mas enfim, bora ver o desenvolvimento dele. Que consiste em você separar um tempo, como de 25 minutos, de foco completo para uma tarefa, como estudar, por exemplo. Depois, 5 minutos de descanso. Aí você volta para mais 25 minutos de foco e depois outros de 5 de descanso. E você fica nesse processo por umas 2 horas. Cara, é muito mais efetivo do que eu pensei que seria, só que o descanso passa voando, tá ligado? E tem diversos aplicativos focados para essa técnica. Então você só baixa, coloca lá e o alarme vai tocar quando for a hora de estudar ou descansar. Não vai trabalhar não, vagabundo? E é bom você ter esses horários bem definidos, porque quando você completar um Pomodoro, né, os 25 minutos, o seu cérebro... Tá, vamos começar com o negócio de que o Pomodoro em si tem uma penca de crítica. Imagina que você tá lá, estudando, e você tá muito animado pra estudar. Você tá no meio de uma questão, assim. Você pensa, meu Deus, você vai fazer... Você tem uma ideia, assim, vou destruir essa questão. Você vai... direto em cima da questão para poder fazer essa questão, finalizar essa questão, e aí toca o alarme do Pomodoro. O que você vai fazer? Você continua na questão ou você para? Nesse vídeo tem uma parte que ele comenta sobre a questão dos horários bem definidos. É bom ter os horários bem definidos. Ele vai desenvolver o argumento a partir de agora. Só que tem crítica. É possível sim criticar o método Pomodoro, porque se você está em um estado de muito foco em uma atividade, um estado em que você está rendendo, não me parece fazer sentido você parar de estudar, de fazer essa tarefa para ir fazer um descanso. E outra coisa, gente, outra coisa aqui, olha só que curioso, ele deixa o vídeo do Casemiro como descanso, ó, deixa 25 minutos e aí tá codando, e depois outros de 5 de... E aí colocou ele vendo o vídeo do Casemiro de descanso. E aí eu gostaria de me perguntar uma coisa. Qual que é o propósito desse descanso? O propósito é de fato descansar ou é pegar um estado de foco e transferir para outra atividade? O intuito é você ficar disperso, de modo a poder descansar a tua cabeça de fato, né? Desfocar de uma atividade para poder esperar o cooldown, né? Esse cooldown de foco, para você poder focar novamente na atividade. Ou o intuito da pausa é você trocar de foco. Eu tô perguntando isso por causa da questão do Default Mode Network. Beleza. Até onde eu sei, tá? Esse vídeo, ele
Não vai ter artigos. Eu não vou colocar artigo, que eu tô falando bem freestyle, tá? É assim que funciona a questão dos cortes, né? Mas se quiser vir atrás de mim pra poder pedir artigo, tem Discord, aí você pode me encontrar facilmente, aí você vai lá e pergunta, beleza? Supostamente, até onde eu sei, a ideia da pausa seria você sair de um estágio onde você está focado em alguma coisa e deixar a tua Default Mode Network funcionar, que é basicamente a rede que a gente pode falar se ativa quando você não tá pensando em nada, você tá divagando, assim, quando você tá no banho pensando sobre um monte de coisa, vê um monte de ideia, assim, sabe? Quando você não está direcionado, com foco direcionado para uma tarefa, né? Então, qual que é o sentido de você fazer uma pausa aonde você não descansa de fato? Você não pega o seu foco e faz com que a sua capacidade de foco se descanse. Você faz com que a sua capacidade de foco basicamente seja trocada para outra atividade, que nesse sentido seria uma atividade de entretenimento. Outra crítica possível para esse tipo de Pomodoro: a questão dos 25 a 5, o tempo definido já é criticável, e a pausa não ser muito bem uma pausa também é um outro aspecto criticável do Pomodoro, tá? Mas agora se liga nisso aqui. Descanso, e você fica nesse processo por umas 2 horas. Cara, é muito mais efetivo do que eu pensei que seria, só que o descanso passa voando, tá ligado? E tem diversos aplicativos focados pra essa técnica. Então você só baixa, coloca lá e o alarme vai tocar quando for a hora de estudar ou descansar. Não vai trabalhar não, vagabundo? E é bom você ter esses horários bem definidos, porque quando você completar um Pomodoro, né, os 25 minutos, o seu cérebro vai liberar dopamina, que é o neurotransmissor do prazer. Não só pela recompensa do descanso, mas também porque o seu cérebro vai ver aquilo como uma conquista, ter completado os 25 minutos lá. O único problema é que... Cara. A descrição de dopamina como referente a prazer, a molécula do prazer, é tão, mas tão vaga. Se você pega o livro do Bear, vai no capítulo sobre motivação e dá uma analisada em como funciona. Pega o experimento lá do macaco com o suquinho clássico, tem a imagem lá no livro do Bear, hilária, com o macaco com o suquinho. Você vai ver que a dopamina tem muito mais a ver com predicção de recompensa do que necessariamente com prazer. E o prazer, como é que ele funciona? São outras coisas envolvidas que, claro, também tem uma participação muito grande da dopamina, né? Mas essa descrição é simplesmente muito simplista, cara. Assim, esse foi... Não sei se foi o primeiro vídeo que eu peguei pra ver sobre a questão do como ficar viciado em estudar. E assim, chegou na parte da dopamina, eu já tava tipo, cara... Olha só uma coisa curiosa. Aqui no começo ele fala que ele foi atrás de todo mundo pra poder se inspirar pra estudar, né? Foi atrás de todo mundo pra tentar entender, desde artigo científico até os Red Pill que ele falou, né? Mas aqui ele tá explicando algo que é supostamente científico e, sinceramente, cara, tá muito raso, cara. Tá muito raso, cara. Tá muito raso. Assim, você me perdoe, Bremado, o intuito não é uma crítica diretamente a você. Estou fazendo uma análise do vídeo, uma análise da ideia que está sendo passada aqui, como pessoa que estuda psicologia, como pessoa que estudo, basicamente, como pessoa que lê sobre isso, como pessoa que pegou a bomba do livro de neurociência para fechar o livro de neurociências, e essa é a ideia, tá ligado? Mas aqui a descrição tá muito simplista. E pode ser que, de fato, sirva como uma recompensa? Pode ser. Aí eu não nego. Pode ser que de fato finalizar um Pomodoro sirva como uma recompensa que pode fazer com que você fique com mais vontade de estudar. Mas talvez a recompensa da pausa seja muito maior do que a recompensa de eu fiz uma sessão. E aí você vai ficar o quê? Vai ficar na pausa por mais tempo? Enfim, bora prosseguir. É que se você vive em 2023, o seu cérebro provavelmente já tá muito viciado em dopamina. Viciado em dopamina, cara? Cara, viciado em dopamina é um termo tão esquisito de se utilizar, tipo... Viciado em dopamina. Assim, a gente pode até pensar no sentido de receptores, de sensibilização a receptores. Se utilizar o termo viciado nesse sentido, até talvez faça sentido, mas... Enfim. Se motivar só com isso. Enquanto você tá estudando, a Netflix já lançou 57 séries, 48 filmes, já tem 35 dancinha nova no TikTok. E tudo isso gera muito mais estímulos do que ficar parado em frente ao computador vendo coisas que você não entende. Então, por mais que você não queira ouvir isso, talvez o que você precise mesmo seja ficar no tédio. Desliga o celular, a televisão e fica um tempinho fazendo nada. Nada mesmo, só existindo. E na pausa tava vendo o Casimiro.
o seu cérebro não vai querer ficar no tédio, e às vezes é só isso que você precisa fazer para ele querer tomar uma atitude. Immanuel Kant uma vez disse: você só é livre quando você faz aquilo que você não quer. Porque se você faz tudo o que você quer, como ficar deitado o dia inteiro e não estudar, você é escravo dos seus desejos, portanto, não é livre. Ironicamente, eu aprendi isso num vídeo do TikTok, mas Tá, aí ele tá puxando filosofia. E aí, beleza, tudo bem. Zero ressalvas. Ok. você entendeu o ponto. E só querer fazer essa técnica também é muito vago. Você também precisa saber o que, quando e onde estudar. Então, anota tudo que você vai estudar e coloca um em cada dia da semana, com os horários e o local tudo certinho também. O local é caso você programe no notebook ou celular. No meu caso é no PC mesmo, então não tem muito pra onde ir. Não dá pra eu programar da cozinha. E eu escrevo no papel, mas você pode usar um planner online como o Google Calendar ou tipo o Notion, tá ligado? Eu não uso porque por mais que eu esteja estudando programação, eu ainda sou inimigo da tecnologia. Mas muita gente me recomenda o Notion. Eu ainda vou testar ele, aprender a usar ele de verdade, que ele é muito complexo, mais difícil que programar, mas um dia eu dou uma chance. E eu gosto de checklist, inclusive tem um vídeo onde eu tento programar uma. Inclusive eu ainda vou terminar aquela, mas uma que eu gosto muito pela simplicidade é a checklist do Google Keep. Ela é muito simples, não tem nada demais, é muito boa. Aí hoje eu preciso estar em frente ao computador às 1h estudando CSS, tá ligado? Naquele processo, 25 minutos de estudo, 5 de descanso durante umas 2 horas no mínimo. E também... Não seria mais efetivo, tipo, pegar... Beleza, sim, é relevante você montar um planejamento, você saber o que vai fazer, pra poder não chegar lá e pensar, putz, o que eu vou fazer hoje? Caramba. É importante ter um planejamento, claro que também tem algumas ressalvas, vou postar um vídeo sobre isso logo, inclusive, desenvolvendo argumentos contrários e argumentos que tem a ver com isso, né? Então, enfim, relevante planejamento, de fato. Só que não seria mais efetivo você, tipo, estuda até cansar, faz um descanso, estuda até cansar, faz um descanso. Ou se quiser usar Pomodoro, também não sou completamente contra. Você pode usar um Pomodoro fuleiro, pô. Pomodoro fuleiro. Eu usava meu Pomodoro fuleiro. Meu Pomodoro fuleiro tinha lá o timer de 50 minutos. Tinha a pausa, que era pra ser uns 10 minutos. Mas se eu ficava com vontade de continuar, dane-se o timer. O timer ficava completamente, tipo, de escanteio. Quando a minha vontade sobressaía a questão da obrigatoriedade da pausa, né? Enfim. Bora, 1 minuto de estudo e 3 horas de descanso. 2 horas de Pomodoro. Bem, evita mexer no celular, porque como o TikTok deforma o tecido do espaço-tempo enquanto você tá nele, é bem possível que você perca alguns anos da sua vida. E agora que você tem uma rotina bem definida, você só precisa seguir ela por 66 dias. Isso porque, segundo o European Journal of Social Physiology, 66 dias é o tempo que uma atividade repetida todos os dias demora para se tornar um hábito. E depois que virar um hábito, esquece, você vai fazer inconscientemente. E só aplicar essas técnicas já mudou completamente a forma que eu estudo. Tanto que eu defini que agora eu vou fazer um vídeo por semana, usando essas mesmas técnicas aí pra edição. Eu tenho Nossa, pelo visto não deu muito certo, na verdade, a questão do vídeo por semana. Eu não acho que não... Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu acho que não tá tendo um vídeo por semana há um bom tempo, né? Enfim, gente. Essa questão dos 66 dias também é muito criticável, tá ligado? Porque, ó, supostamente, a questão dos 66 dias seria uma média, até onde eu sei, beleza? Justamente pelo fato de que alguns hábitos você pode sim conseguir acrescentar em poucos dias, algumas pessoas conseguem acrescentar alguns hábitos mais rápido, tinha um método 21 dias também, 66 dias também, mas só é muito cuidado com esse tipo de informação, porque pensa só, vou colocar algo que talvez até dê de encaixar como um hábito. Imagina que você tem uma pessoa, vamos colocar uma idade completamente arbitrária, é 31 anos e 41 meses, não, 41 meses não, né? 31,41 anos de idade. A pessoa passou 31,41 anos de idade tendo o hábito de ser uma pessoa agressiva. Então, quando alguma resposta, né, emocional muito forte era causada nessa pessoa, né? Quando ela se emocionava de maneira muito forte, ela costumava agir de maneira agressiva. Foi um mecanismo de defesa perpetuado há muito tempo atrás, né? Desde que ela era criança, o mecanismo de defesa em que ela começou a utilizar para poder se adaptar frente ao contexto que poderia ser relativamente adverso. Agora tá 31,41 anos de idade e decide mudar.
Você acha que seria tão fácil para essa pessoa mudar essa característica, criar o hábito de não responder com agressividade, do que simplesmente aprender a tomar mais água, por exemplo? Pegar e tomar, tipo, sei lá, 2, 3 litros de água por dia, ao passo que tomava 1 litro, menos de 1 litro de água por dia? Inclusive, tomem água, que é relevante. Então, não parece um negócio muito esquisito, essa questão dos 6 dias? Tipo, simplesmente não tem como você colocar um determinismo tão grande assim em cima da coisa. Não sei até se existe o termo, talvez eu esteja acunhando, não sei, um determinismo psicológico em cima de algo. Como se fosse tão certeiro, tão rigoroso, tão direto, sabe? Do ponto A até o ponto B, sabe? Não é. A vida tem suas peculiaridades, sabe? Algumas pessoas talvez seja mais fácil formar hábitos, para outras pessoas também não, talvez não. Pomodoro flexível, quando você ainda tá com ânimo e com bastante foco, não descanse nas pausas. Sim, é basicamente o que eu faço. E é o que eu acho que faz sentido fazer. Faz sentido, basicamente, né? Caraca, o Swing humilhou agora. Eu não sei do que você tá falando, na verdade. Swing, já que o TikTok dobra o espaço do tempo, por que não usa o TikTok para destruir o Egito no espaço-tempo? Cara, aí já é uma pergunta que transcende a minha capacidade de poder te dar uma resposta, né? Bora prosseguir aqui no vídeo. Ah, ele usa Vegas, ó que fofuro, velho. Certeza que funciona. Mas se você é uma pessoa muito procrastinadora, vai ter dias que nessas técnicas aí que eu falei vão parecer fáceis, quando a inércia simplesmente ganha. E quando isso estiver acontecendo, você só precisa estudar por 5 minutos. 5 minutos é tão pouco e tão simples que é certeza que você vai conseguir. E com certeza 5 minutos é muito melhor do que zero. E se você conhece o efeito borboleta, você sabe que uma mínima mudança no passado pode afetar completamente o futuro. E isso também serve para os seus hábitos. Então, se você ficar 1% mais inteligente todo dia, você fica 37 vezes mais inteligente em um ano, o que é absurdo. E o mais provável é que depois dos 5 minutos você já vai ter saído da inércia e vai continuar fazendo por mais um tempinho até. E talvez até bata a meta diária, porque a parte mais difícil é começar. E se você não quer ficar se matando assim atrás... Tá, ok. Essa parte, eu vou tentar não ser tão crítico, tá? Assim... A regra dos 5 minutos, eu já ouvi por aí. Nunca vi base científica, nunca vi nenhum artigo de pessoas colocando isso à prova, para poder saber se de fato faz sentido verdadeiro, sabe? Se é algo que é testável e, dado isso, funciona. Mas assim, eu posso até presumir, porque houve uma época onde se tinha uma dúvida na questão dos estudos da neurociência, emoção e tudo mais, né? E a dúvida era o seguinte: o que vem primeiro? A resposta emocional, né, a emoção, ou a resposta corporal? Vamos colocar emoção e resposta corporal. Então, o que vem primeiro? Primeiro, o meu coração começa tum, 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 e depois eu sinto a ansiedade, ou primeiro eu sinto a ansiedade, aí o meu coração fica tum, 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 tum. Foi uma baita discussão entre James Land e Cannon Barnes, e o negócio se prolongou até a gente descobrir que os dois casos parecem fazer sentido. Na medida em que eu vou dar 2 exemplos para vocês. Primeiro exemplo, imagina que você tá tendo problema com ansiedade. Teu coração tá tum, 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 a sua frequência respiratória tá alta, enfim, uma típica resposta de ansiedade. E aí você se acalma, controla a sua respiração e... com o controle da sua respiração, consegue impactar, em certa medida, o seu estado psicológico, né? A questão emocional da coisa. Então, sim, a gente sabe que isso acontece. E a gente sabe que acontece o contrário também. Se eu começar a hiperventilar aqui, a mesma coisa pode acontecer, só que no caso de desencadear a emoção específica, colocando aqui em termos de emoção para ficar mais didático para vocês. Então ambos fazem sentido. E aí talvez possa fazer sentido a ideia de você começar o negócio para meio que se preparar, e aí você teria vontade, supostamente, de continuar fazendo aquele algo. Então parece sim fazer um sentido. Se é algo que é aplicável na prática, não sei. Não conheço nenhum estudo onde ocorreu a testagem disso, não tem fontes na descrição, não tem referência bibliográfica, então fica por aí. Parece fazer sentido, só que não sei. Acho que parece fazer mais sentido, na verdade, pensar, eu vou ir indo até aí, e se não for, eu não vou. E é isso, basicamente. Pelo que eu me lembro, depende do hábito e varia de X dias a Y dias, não lembro. E a questão dos 66, até onde eu lembro, seria... uma média nesse caso, né? Bora prosseguir com o vídeo.
de conteúdo sobre programação na internet, clica no link da descrição aqui embaixo para você aprender a programar do zero, inclusive pelo Python, que é por onde eu comecei. Agora eu vou falar algumas técnicas um pouco menos conhecidas. Jutsus! Jutsus! O maior crime foi escrever Jutsus com O! Jutsus com O! Ah, beleza. Para uma delas, você só precisa comprar um chiclete. Isso mesmo, porque o ato de mascar chiclete aumenta a circulação de sangue na sua cabeça e no cérebro, que pode resultar em um aumento de oxigenação e da entrega de nutrientes essenciais para o cérebro e estimular a produção de dopamina, aumentando o foco e a atenção de quem tá mascando e o sentimento de ódio de quem tá ouvindo. Outro exploit essencial... Cara! Mano, eu só queria que tivesse uma fonte na descrição. Uma fonte na descrição, porque não tem checagem, cara. Não tem checagem. Vamos supor que realmente tem um estudo que mostra que mascar chiclete pode aumentar a oxigenação no cérebro e a questão dos nutrientes no cérebro. Como que isso impacta nos seus estudos? Vamos supor que existe um artigo que fala exatamente isso. Como você pode pular de um ponto A para o ponto B e dizer que isso impacta positivamente nos seus estudos? E aumenta a dopamina, cara. Cara, assim, o que me fez pegar essa luva aqui na mão, em certa medida, teve participação da dopamina, sabe? A questão do movimento, os núcleos da base, né, que influenciam o córtex motor e afins. Então, sim, teve a participação da dopamina nesse processo. Tal como tem a participação da dopamina em um hábito ruim, tipo, ficar scrollando, tá ligado? Tipo, como que o aumento da dopamina impacta em algo positivo, assim, você vai sentir mais prazer? Mas aí, não seria o prazer de mascar chiclete? Como que isso se relaciona com o prazer de estar estudando? E assim, imagina você vai fazer uma sessão de 4 horas. Maluco, você tem que comprar 30 kg de chiclete pra ficar mascando 4 horas. Imagina o nível glicêmico. Fica como o nível glicêmico? E esses detalhes. E o fato de que você tem que gastar grana pra comprar o chiclete, tá ligado? Cara, agora o cara meteu uma fala do típico xarope. Fala, eu é o xaropinho, cara. Eu vi do xaropinho, tá ligado? Ah, cara, assim, chegou nessa parte, não é foda, cara. Como é que leva a sério? O essencial é focar em quem você é e em quem você quer ser primeiro. A sua visão sobre si mesmo tem um impacto absurdo nas coisas que você faz. Um estudo realizado por Robert Rosenthal e Leonard Jacobson demonstrou que quando professores tratam um aluno qualquer como o mais inteligente da turma e o mais dedicado, ele eventualmente melhora o desempenho dele de verdade e vira o que ele achava, só pela visão que ele desenvolve de si mesmo. Então, quando você começar a estudar todos os dias, você já tem que se ver como uma pessoa dedicada. E quando você estiver programando, por mais simples que seja, você já tem que se ver como um programador. E eu não tô falando... E se for mentira? E se for mentira? Ah, eu me vejo como uma pessoa dedicada, mas você não é uma pessoa dedicada. Assim, vai ser mentira no caso, né? Mesmo que a pessoa não seja inteligente, se você dizer que ela é inteligente, supostamente vai ter essa ação. Assim, vamos lá. Sim, tem de fato a questão de que as nossas crenças com relação a algumas coisas podem impactar como nos comportamos frente a essas coisas. Você tem um nível de motivação muito grande para estudar, pode ser muito relevante para você conseguir estudar melhor, conseguir desempenhar melhor. Só que assim, será que é algo tão simples assim, de você autoafirmar para você, tá, eu consigo, eu podo, eu consugo. Você olha no espelho e fala, eu podo, eu consugo. Cara, não parece algo tão simples assim, tem, tipo, tanta variável, cara. Tanta variável. Tipo, você começa a ir um pouco mais a fundo, você vê que tem tanta coisa que impacta o fato de você procrastinar em um momento específico, por exemplo. O fato de, em algum momento, talvez você não conseguir estudar, ter uma dificuldade. Tem tantos fatores que culminam, né, nesse fato, nesse acontecimento. E assim, parece muito raso, simplesmente muito raso. Olhar pra si próprio e falar, eu podo, eu consugo, e é isso, tá ligado? Tipo, é um jutsu proibido, é uma técnica mais específica, mas funciona. Funciona mesmo, tá ligado? Tá, beleza. Vamos supor que naquele estudo que ele falou, não fui atrás de conferir, tá? Vamos supor que naquele estudo realmente funciona. Realmente funciona que falar pra uma criança que ela é inteligente faz ela ter um desempenho melhor. Vamos supor que isso é real. Dado que isso é real, faz sentido você dizer para si próprio, eu podo, eu consigo, eu sou um programador, eu sou dedicado, e você automaticamente se torna dedicado. Tem essa mesma função, sabe? E assim, você estaria dizendo, mas
E esses dizeres, eles estariam de acordo com suas crenças? Eu posso falar aqui agora, nossa, eu... sei lá, alguma coisa que eu não acredito que eu seja. Hum, tá, não consigo pensar. Eu posso vir aqui e inventar. Ah, eu sou tal coisa. Mas eu não acredito que eu seja tal coisa. Mas eu falo, ah, eu sou tal coisa. Tento me afirmar que eu sou tal coisa. Mas eu não acredito que eu seja tal coisa. E aí vai ter esse efeito? Entende? É tudo tão estranho, sabe? Cara, tá tudo muito estranho. Muito estranho. De lei da atração, você tem que fazer as coisas mesmo, você tem que estudar. Não adianta Tem que estudar, concordo, olha só. pensar que você é rico e ficar dando F5 na conta da Nubank. Tô falando de hábito. E agora a parte que eu sempre pulo nesses vídeos sobre procrastinação, que é a parte da boa alimentação, 8 horas de sono e exercício. Boa, boa! E adicione beber água. Vou até dar um gole aqui, ó. Golezinho de água. Perfeito, perfeito. Olha que beleza, cara. Olha que beleza. Esse aqui na tela, ó. Boa alimentação. 8 horas de sono. Exercícios físicos, sem acento, né? Beleza. Calma, não precisa sair. Eu sei que agora provavelmente já saiu 99% das pessoas que estavam vendo. Só que esses 3 são essenciais não só para uma rotina de estudo saudável, mas pra uma vida saudável. E eu conseguia falhar em todos. Ainda não sou muito bom, mas eu pelo menos estou tentando. Voltei pra academia, tento beber água uma vez por semana. E agora... É tipo eu que só tomo banho no sábado. Agora eu vou levar esse bagulho a sério. Eu vou parar de dar uma de doido. E o que funciona pra cada pessoa é diferente. Então comenta aqui embaixo o que funciona pra você de verdade, que eu tô genuinamente curioso pra saber. Curte e compartilha se você gostou do... O que funciona pra cada uma pessoa pode ser diferente. Concordo contigo. Podia vir antes esse comentário, né? Antes de um vídeo inteiro sobre isso. Podia. Mas concordo. Vídeo, e se você quiser, aí embaixo tem um Discord pra pessoas iniciantes na programação. É isso, rapaziada. Valeu. É isso. Esse foi o primeiro vídeo. Assim, a ideia de fazer essa sequência de vídeos, de ver essa sequência em stream, é justamente porque vocês vão ver a diferença, a discrepância de tratamento. Porque aqui ele não está falando sobre como ficar viciado em estudar. Ele está dando dicas que, na perspectiva dele, pode ajudar no seu estudo. E é isso, tá ligado? Não é sobre como você criar algo assim, até meio obsessivo com os seus... Não é sobre construir esse tipo de coisa. É mais um vídeo de dica. E é isso, basicamente. Esse aqui é o primeiro vídeo.